O balão subiu devagar, girando no ar sob o céu azul, enquanto os convidados contavam alto em coro: 10, 9, 8. O clima era de festa, de alegria contagiante. Cada risada, cada sorriso em volta daquele jardim parecia saído de um comercial de margarina. A família dela de um lado, a dele do outro. Amigos de infância, colegas de trabalho, vizinhos. O mundo inteiro parecia estar ali. 7, 6, 5. Felipe segurava a mão de Luana com força. Era a primeira vez que ele via aquele brilho nos olhos dela, depois de tantas semanas de enjoo e consultas médicas. 4, 3, 2. O balão estourou, e junto com o pó azul que se espalhou pelo ar, como mágica colorida, caiu uma coisa que não deveria estar ali. Um envelope branco, retorcido, flutuando em câmera lenta. Ninguém percebeu, exceto ele. Era como se o mundo inteiro tivesse congelado quando o envelope caiu bem aos seus pés. Ele se abaixou, abriu, e por um segundo o chão desapareceu. Lá dentro estava o resultado de um exame. Não havia remetente, não havia data, apenas um nome impresso no topo: Felipe Andrade dos Santos. E abaixo, os nomes dos fetos: 2. Um com 99,99% de compatibilidade genética com ele. O outro, 0. Nada. Incompatível. Na mesma gestação, na mesma barriga, no mesmo chá revelação. O mundo continuou comemorando. Todos aplaudiam, tiravam fotos, riam, choravam. E ele apenas olhava para o papel, congelado, com as mãos trêmulas, sem entender o que estava acontecendo. Não sabia se aquilo era real. Um trote? Um engano? Um pesadelo? Ele olhou para Luana, que o observava com o mesmo sorriso de sempre. Ela não tinha visto. Ninguém tinha. O tempo parecia andar devagar, enquanto ele escondia o envelope no bolso e forçava um sorriso para as câmeras. Nos dias que se seguiram, Felipe viveu em piloto automático. Ia trabalhar, voltava, acompanhava Luana nas consultas, sorria para os sogros, mas por dentro ele estava despedaçado. Não contou a ninguém. Nem ao melhor amigo, nem à mãe, nem ao irmão. Guardou aquilo como se fosse uma bomba prestes a explodir. Até que numa noite, ao ouvir o coração dos bebês na ultrassonografia, ele quase desabou. Um deles era seu. O outro, de quem? Por quê? Luana não parecia suspeita. Continuava doce, preocupada, sensível. Mas será que era só uma boa atriz? Felipe passou a observar tudo. Os olhares dela, os sorrisos, as mensagens no celular, o comportamento dela com outros homens. E nada. Nenhum sinal claro de traição, nenhum nome que despertasse ciúme, nenhuma atitude fora do lugar, exceto um detalhe: ela evitava falar da fertilização. Diziam aos amigos que foi natural, mas Felipe sabia que não. Eles tinham passado por tratamento, tiveram dificuldades para engravidar, e após meses de tentativas, optaram por uma clínica. Foi lá que Luana fez o procedimento. Com o sêmen dele, pelo menos era o que ele pensava. Teria havido um erro? A clínica teria confundido os espermas? Ou Luana teria feito outra coisa, sem ele saber? Aquela dúvida passou a corroer cada parte do seu coração. Não era mais sobre a criança, era sobre a verdade, e ele precisava descobrir. Na semana seguinte, ele marcou uma conversa com a médica responsável pela fertilização. Inventou uma desculpa. Disse que queria entender melhor o procedimento, que estava curioso. A médica sorriu e puxou os arquivos. E foi aí que tudo começou a ruir. O prontuário estava incompleto. Havia um registro de coleta do sêmen dele, mas também um agendamento adicional para Luana, 2 dias depois da data combinada. E mais estranho, havia outro doador registrado, anônimo, identificado, apenas por um código. Felipe saiu dali em choque. Não confrontou Luana, ainda não. Mas sabia que algo estava muito errado. Começou a montar um plano. Precisava de provas, precisava de tempo. E, acima de tudo, precisava ter certeza. Porque se Luana tivesse feito aquilo pelas costas dele, se ela tivesse inserido outro doador sem contar, ou pior,
Se um dos gêmeos tivesse outro pai por traição, então não era só o casamento que estava em jogo, era sua identidade como pai, como homem, como família, e no meio disso tudo havia dois coraçõezinhos batendo dentro da barriga de Luana. Dois seres inocentes, dois futuros que dependiam daquela verdade. Ele queria acreditar que havia um erro, que tudo seria explicado, mas no fundo, algo dizia que a verdade não seria fácil de engolir. E talvez, ao descobrir, ele fosse obrigado a tomar a decisão mais difícil da sua vida. Felipe passou a noite acordado. O exame genético em sua gaveta trancado, os registros da clínica copiados em um pendrive. O silêncio de Luana na sala ao lado parecia pesar mais do que qualquer grito. Ele não a odiava. Ainda não. O que mais doía era a possibilidade de tudo aquilo ter sido um engano, ou um plano. No dia seguinte, enquanto Luana preparava o café da manhã sorrindo como se nada estivesse errado, Felipe notou que os olhos dela estavam inchados. Ela disfarçava, mas estava chorando. Será que era culpa? Ou apenas hormônios da gravidez? Ele não teve coragem de perguntar, apenas a observou em silêncio. Em cada gesto buscava respostas, até que decidiu fazer o impensável. Procurou um advogado. Queria saber o que aconteceria se fosse verdade, se a criança não fosse dele, se houvesse erro da clínica, ou se fosse traição. O advogado foi direto. Se você provar que não é o pai biológico, pode contestar a paternidade, sim, mas são gêmeos, e um é seu. Felipe nunca se sentiu tão dividido. Não podia abandonar os dois. Mas também não queria viver com uma mentira. Ainda assim, ele não queria agir com raiva. Precisava ouvir a verdade da boca de Luana. E foi o que fez. Naquela noite, a chamou para conversar. Pediu para ela sentar, respirou fundo e disse: Lu, eu sei. Ela congelou. O sorriso dela morreu ali, no meio do rosto. Sabe o quê? Ele tirou o envelope do bolso, colocou sobre a mesa. Você quer me contar ou eu devo adivinhar? Luana ficou pálida. Não tocou no envelope. Seus olhos encheram de lágrimas imediatamente, mas ela não chorou. Ela apenas disse: Você não entenderia. Felipe sentiu o coração apertar. Tenta, eu tô aqui. E ela começou, baixinho com a voz embargada. Felipe, eu queria muito te dar um filho, você sabe disso. Foram anos tentando. Hormônios, exames, remédios. Eu vi o quanto você sofreu. Eu também sofri. E quando chegou o dia da fertilização, eu fiz o que me mandaram. Mas quando o exame deu negativo no primeiro mês, eu entrei em desespero. Felipe não entendia. Mas deu positivo depois. Luana abaixou a cabeça. Sim, porque eu voltei à clínica, sozinha, e pedi para repetir. Mas eles não tinham mais sua amostra. E eu aceitei um doador anônimo. Eu só queria engravidar. Eu só queria ver você feliz. O chão sumiu sob os pés de Felipe. Ele não queria ouvir aquilo. Ele queria que fosse mentira. Você me traiu, Luana. Não, ela disse firme. Não com outro homem. Eu não te traí com ninguém. Foi um erro. Foi desespero. Eu achei que você nunca saberia. E aí, quando descobri que eram dois, eu entrei em pânico. Felipe estava sem palavras. Então, um deles é meu e o outro não? Ela assentiu. Sim, eu queria te contar, juro por Deus. Mas quando eu ouvi o coraçãozinho deles, eu fiquei com medo de te perder, de te ver com raiva. Eu sei que te enganei, mas eu te amo. E amo eles, os dois. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe se levantou da mesa. Foi até o quarto, pegou as chaves e saiu. Dirigiu por horas sem destino. Chorou como nunca tinha chorado. Gritou dentro do carro. Sozinho, sem saber o que fazer. Ele a amava. Mas ela havia tomado uma decisão que o afetava profundamente, sem consultá-lo. Era traição? Talvez não no corpo, mas com certeza, no acordo entre eles, no pacto de confiança. Quando amanheceu, ele voltou. Luana dormia no sofá com o rosto inchado. Ao lado dela, 2 sapatinhos de bebê. Um azul claro, outro azul escuro, como se fosse um sinal. 2 meninos. 2 futuros. Uma dúvida.
Ele se ajoelhou ao lado dela e, pela primeira vez, acariciou sua barriga com os olhos cheios d'água. Eu não sei o que vai ser da gente, mas vocês dois não têm culpa de nada. Ela acordou com a mão dele sobre a barriga e choraram juntos, pela primeira vez, em silêncio. Pela verdade, pelo amor que ainda resistia, pela confusão que acabava de começar, porque o mundo em volta deles ainda não sabia de nada, nem as famílias, nem os amigos, e quando os bebês nascessem, ninguém entenderia por que um se parecia com o Felipe e o outro não. Felipe sabia que precisaria ser forte e que a decisão mais difícil da sua vida ainda estava por vir. Aceitar o filho de outro homem como seu, ou criar apenas o seu filho biológico e abandonar o outro, ou pior, acabar com tudo e sair da vida dos três. Ele não sabia, mas tinha pouco tempo para descobrir, porque o parto estava previsto para dali a 2 meses e o relógio corria rápido demais. A cidade parecia mais cinza naquele dia. Mesmo com o sol aparecendo, Felipe via tudo por trás de uma névoa densa que cobria os próprios olhos. Era como se a realidade estivesse borrada. 2 meses. Era o tempo que ele tinha para tomar uma decisão que mudaria o resto da sua vida. E mais do que isso, a vida de 2 pequenos seres que sequer haviam nascido. No fundo, ele queria fugir, desaparecer, recomeçar. Mas quando olhava para Luana e para a barriga dela, ele se lembrava do quanto desejou ser pai, do quanto sonhou em segurar uma criança nos braços e ensinar tudo o que nunca teve. E ali estava ele, com um filho a caminho, e outro que não carregava o seu sangue, mas que crescia no mesmo ventre, que dividiria a mesma casa, o mesmo nome, os mesmos braços. Dias se passaram, e Felipe se afastou do mundo. Não contou nada à sua mãe, nem aos amigos. Dizia apenas que estava cansado, que o trabalho estava puxado, que a gravidez exigia muito. Por dentro tudo doía. Luana tentava se reaproximar, mas ele mantinha distância. Não era por ódio. Era por medo. Medo de se entregar e depois se arrepender. Medo de amar um filho que não fosse dele. Medo de carregar um ressentimento pelo resto da vida. Em uma madrugada fria, Felipe teve um pesadelo. Sonhou que os bebês nasciam, mas ele só abraçava um. O outro chorava sozinho no berço ao lado, e ninguém o pegava. Ninguém o queria. Felipe acordou com o coração disparado e o rosto molhado de lágrimas. Ele olhou para Luana, que dormia profundamente. Foi até o banheiro e se olhou no espelho. Pela primeira vez, fez a pergunta que evitava desde o início. E se fosse o contrário? E se Luana tivesse mentido, sim. Mas aquele bebê sem compatibilidade fosse o meu e o outro, o doador. Aquilo o destruiu por dentro. Não havia como saber. E ele percebeu ali que a biologia não era tudo. Havia uma vida prestes a nascer. 2, na verdade. E ele era o único que poderia decidir como essas vidas começariam. Na semana seguinte, Felipe acompanhou Luana na ultrassonografia. A médica sorriu e disse: "Aqui estão os 2 campeões. Coraçãozinho forte, crescimento, normal, tudo perfeito." E pela primeira vez ele olhou para a tela com ternura. 2 seres minúsculos ainda indefinidos, mas completamente reais. Em silêncio, ele estendeu a mão e tocou a barriga de Luana, que olhou surpresa. "Você está bem?" ela perguntou. Ele apenas assentiu com a cabeça. E pela primeira vez em semanas sorriu. Na volta para casa eles pararam para tomar um açaí, como faziam no início do namoro. Era um gesto simples, mas dizia tudo. Luana percebeu. "Você me perdoou?" Ele demorou a responder. "Ainda não. Mas estou tentando. Porque eu te amo. E porque eles não têm culpa." Naquela noite ele dormiu com a cabeça na barriga dela, ouvindo os batimentos, e decidiu. Não importava o que tinha acontecido. Um deles era seu filho de sangue, o outro seria seu filho de alma. Mas a decisão final ele ainda não havia tomado. Em segredo, Felipe iniciou uma investigação. Contratou um geneticista particular. Pediu um novo teste mais detalhado. Queria confirmar com 100% de certeza. E também queria saber quem era o pai do segundo bebê. O laboratório disse que precisava de uma amostra da mãe e dos bebês, já coletada. E de Felipe, claro. Mas para identificar o outro pai,
seria necessário que houvesse um banco de dados, ou um exame de quem ele suspeitasse. Felipe não tinha nomes, mas uma coisa o incomodava desde o início. Um detalhe, um gesto, um olhar. O irmão de Luana, Gustavo, sempre presente, sempre prestativo, sempre íntimo demais. Felipe descartava a hipótese, mas um comentário da sogra, sem querer, o fez pensar 2 vezes. Gustavo sempre quis ser pai, mas nunca encontrou a mulher certa. Pena que ele é tão próximo da Luana, se fossem primos ainda dava. Aquilo ecoou na cabeça de Felipe. E foi aí que, pela primeira vez, ele considerou a possibilidade absurda. E se o pai fosse alguém da própria família? Uma doação informal? Um acordo silencioso? Uma escolha dela para manter o sangue na família? Ele pediu um fio de cabelo de Gustavo, sem contar nada a ninguém. Enviou para análise junto com os dados que já tinha, e então esperou. Enquanto isso, o tempo voava. Luana começou a preparar o quartinho. Pintou a parede com nuvens. Compraram 2 berços, 2 móveis, 2 ursinhos. Mas Felipe olhava para tudo como quem vive num filme de suspense. Não sabia o que estava construindo. Uma família. Ou uma farsa. Até que o dia do resultado chegou. Envelope lacrado. Mesma sensação do dia do chá revelação. Mãos trêmulas, coração acelerado. Abriu devagar, leu linha por linha. E então, congelou. O segundo bebê não tinha compatibilidade genética com Gustavo, mas tinha com outra pessoa. Uma compatibilidade parcial, familiar. Felipe suou frio, e então viu o nome. A mãe de Luana, a avó. E então, entendeu tudo. O doador anônimo era um irmão por parte de mãe, um meio-tio, um parente distante, mas ainda assim, da família dela. Felipe caiu de joelhos no meio da sala. Luana havia escolhido alguém do sangue dela para garantir os filhos, mesmo que isso custasse a verdade. E agora, ele sabia. A decisão não era mais biológica, era moral. E o relógio estava na reta final, porque na semana seguinte os gêmeos nasceriam. O quarto do hospital cheirava a álcool e ansiedade. As luzes fluorescentes refletiam nas paredes claras, enquanto enfermeiras passavam apressadas pelos corredores. Luana estava deitada, com as mãos apoiadas na barriga imensa, e os olhos grudados em Felipe. Havia um silêncio entre eles, mas não era de raiva. Era o silêncio de quem estava prestes a atravessar um portal, sem saber o que vai encontrar do outro lado. O relógio marcava 6h17 da manhã, quando uma enfermeira anunciou: "Vai ser agora, sala de parto preparada." Felipe segurou firme a mão dela. Por um segundo, ele sentiu tudo desaparecer. As dúvidas, os exames, os medos. Só havia aquele momento, o nascimento, a chance de recomeçar. Luana foi levada à sala de parto e ele a acompanhou, vestindo o avental verde, o gorro, a máscara. As luzes da sala eram intensas. Os aparelhos apitavam num ritmo quase hipnótico. A médica olhou para ele por cima da máscara e disse: "Quando eles nascerem, você vai cortar o cordão. Tudo bem?" Ele apenas assentiu, com os olhos marejados. Os minutos que se seguiram pareciam eternos. Então, o primeiro choro. Forte, alto, um bebê saudável. A médica o levantou e mostrou. Menino, lindo, perfeito. Felipe olhou para o rosto do pequeno e sentiu algo inexplicável. Era como se estivesse olhando para si mesmo em miniatura. Mesmos olhos, mesmo queixo, ele sabia. Aquele era seu filho biológico. Cortou o cordão com as mãos trêmulas, quase sem enxergar de tanta emoção. E então veio o segundo choro. Mais baixo, mais delicado. Outro menino. A médica o levantou. E o mundo de Felipe parou. O bebê tinha traços diferentes. Nariz levemente curvado. Um tom de pele um pouco mais claro. Cabelos mais finos, mas os olhos eram idênticos aos de Luana. E por algum motivo, Felipe sentiu uma dor no peito. Era como ver a prova de tudo o que descobriu. Era real. O segundo bebê não era dele, mas ao mesmo tempo, também era. Cortou o cordão com o mesmo cuidado. A médica sorriu e disse: "Parabéns, papai."
E ele sorriu de volta, sem conseguir dizer uma palavra. Na sala de repouso, Luana recebeu os dois nos braços. Felipe se sentou ao lado dela. Nenhum dos dois disse nada por longos minutos. Apenas observaram os filhos. Um deles dormia tranquilo. O outro mexia as mãos no ar como se buscasse o rosto da mãe. Até que Luana sussurrou: "Eles são perfeitos." Felipe assentiu. "São." Ela olhou para ele com um pedido mudo. Queria saber o que ele ia fazer, se ficaria, se os amaria, se ainda era o homem que ela conheceu. E ele respirou fundo. Tocou a cabeça de cada bebê com a ponta dos dedos e disse: "Esse aqui é o Pedro, o meu, e esse é o Miguel, o nosso." Luana desabou em lágrimas. Não de culpa, mas de alívio. Felipe sabia que ainda teria que enfrentar o mundo. Contar a família? Esconder a verdade? Criar uma mentira por anos? Ele não sabia. Mas decidiu que os meninos não teriam culpa. Nenhuma. E seria pai dos dois, por inteiro, mesmo que por dentro ainda doesse. Na semana seguinte, ao levarem os bebês para casa, foram recebidos com festa. Bexigas, cartazes, abraços. A sogra parecia extasiada. "Olha esses dois, iguais a Luana. E um tem o olhar do Felipe, não tem?" Todos riam, menos Felipe. Ele apenas observava. Sabia que carregava um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo. Na madrugada, ao amamentar com Luana, ele perguntou: "Você contou para sua mãe?" Ela respondeu: "Não, nem vou. Ela não entenderia." Felipe concordou: "Nem precisa. O importante agora é que eles estão aqui. E que a gente vai dar conta." Mas por dentro, algo ainda o incomodava. A clínica, o processo, a escolha do doador. Tudo parecia ter mais coisa escondida. Ele decidiu investigar mais, por precaução, e foi atrás de um contato antigo da clínica, uma assistente que havia saído um mês após o procedimento. Encontrou o perfil dela nas redes sociais e mandou uma mensagem. "Você trabalhava na clínica Fertiliza em outubro do ano passado?" Ela respondeu horas depois: "Trabalhei sim." "Por quê?" Felipe hesitou, mas foi direto. "Minha esposa fez um procedimento ali e nasceu com um caso muito incomum. Gêmeos de pais diferentes, eu descobri. Mas ela me disse que foi um doador anônimo. Quero saber se houve algum erro, alguma manipulação." A resposta demorou 2 dias, mas veio e mudou tudo. "Eu me lembro do caso, era incomum. Eu era quem organizava os agendamentos. Lembro que ela voltou sozinha, chorando muito, e pediu para fazer a fertilização de novo. Só que o banco de sêmen dela estava em análise, e ela insistiu muito. Disse que não podia esperar. Pediu para usar uma amostra externa que ela trouxe." Felipe congelou. "Uma amostra externa?" "Sim, não era da clínica. Ela disse que era de um amigo. Trouxe num frasco. Insistiu tanto que o doutor aceitou. Isso foi muito irregular. Eu até denunciei depois que saí, mas ninguém fez nada." Felipe sentiu o chão desabar de novo. Luana havia mentido mais uma vez. Não foi um doador anônimo. Foi alguém que ela mesma escolheu. Alguém que ela conhecia. E pior, alguém que ela escondeu dele a qualquer custo. A pergunta agora era outra. Quem era o pai? E por que Luana havia escondido isso com tanto desespero? O céu amanheceu nublado no domingo. Felipe observava os 2 berços lado a lado, enquanto segurava uma caneca de café quase fria. Pedro dormia profundamente, com os braços abertos como quem confiava no mundo. Miguel também dormia, mas franzia a testa de tempos em tempos, como se sonhasse algo pesado. Era impossível olhar para eles e não sentir. Amor, confusão, raiva, culpa. Era tudo junto. E era insuportável guardar aquilo sozinho. Quando Luana acordou, ele estava sentado na beira da cama. O olhar era calmo, mas firme. "A gente precisa conversar." Ela não fugiu, apenas sentou ao lado dele e respirou fundo. "Você descobriu mais alguma coisa, né?" Felipe assentiu. "Falei com a assistente da clínica. Ela me contou que você levou uma amostra externa, de alguém que você conhecia. Não foi doador anônimo, Luana. Quem é o pai do Miguel?" Ela demorou. Os olhos encheram de lágrimas, mas dessa vez não teve como mentir. "Eu tinha medo.
Medo de não conseguir, medo de você me deixar, medo de viver sem filhos, e quando disseram que a sua amostra poderia não estar viável, eu surtei. Liguei para uma pessoa, um amigo, alguém que sempre disse que doaria sêmen se eu precisasse. Ele não queria aparecer. Ele é casado e aceitou fazer escondido. Disse que nunca contaria para ninguém. Felipe ficou em silêncio. Quem é? Ela hesitou. É o Caio, Felipe travou. Caio, o meu padrinho de casamento, o seu ex? Luana abaixou a cabeça. Ele não é meu ex. Foi só uma história antiga. A gente nunca teve nada sério. Eu achei que ele não faria parte disso. Achei que ia dar certo. Achei que só um deles vingaria. Felipe se levantou. Andou pela sala como um animal em jaula, o peito ardendo. A verdade finalmente estava inteira. Um dos gêmeos era filho dele. O outro, filho do melhor amigo que ele já teve. Um homem que estava no altar no dia do casamento. Um homem que segurou Pedro no colo no dia do chá revelação. Um homem que olhava nos olhos dele com admiração e respeito. Aquilo era o fim. Ou pelo menos parecia. Felipe ficou em silêncio por 2 dias. Não falou com ninguém. Não tocou nos bebês. Luana respeitou. Não insistiu. Esperou. Na madrugada, do 3º dia, Pedro acordou chorando. Miguel também. Felipe foi até o quarto por impulso. Pegou os 2 nos braços, um de cada lado. E ali, no meio da escuridão, os 2 calaram. Sentiu o calor, o cheiro, a pele e entendeu que eles não tinham culpa, que nenhuma decisão dele apagaria o sangue, mas todas as decisões dele escreveriam o futuro dos 2. Chorou ali em silêncio e tomou uma decisão. Na manhã seguinte, ele acordou Luana com uma mala feita. Ela arregalou os olhos. Vai embora? Ele negou. Vamos embora. Nós 3, longe do Caio, longe das mentiras, longe do passado. Se você quiser, a gente recomeça. Luana desabou. Você me perdoa? Felipe a olhou com sinceridade. Eu nunca vou esquecer, mas eu posso te perdoar. Pelos meninos e por mim. Eles se mudaram naquela semana. Saíram da cidade, deixaram as famílias para trás, mudaram os números, os hábitos, a vida. Recomeçaram em outro lugar, com 2 filhos, um do amor deles e outro do erro, mas que foi amado do mesmo jeito. Com o tempo, Miguel se parecia cada vez mais com Felipe. Mesmo sem o sangue, Pedro crescia forte, sorridente, com o mesmo jeito impaciente do pai. As pessoas diziam que eram gêmeos idênticos, e Felipe sorria, por dentro e por fora. Porque no fim, o amor venceu. E aquele exame genético que caiu do balão foi queimado numa fogueira. Porque há coisas que precisam ser lembradas, e outras que precisam ser deixadas para trás. A história deles não foi perfeita, mas foi real. E mais importante, foi inteira. Porque o que define um pai não é o sangue, é a escolha de amar mesmo quando tudo diz para desistir.